Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão, e querendo tornar conhecidos os motivos que me levaram a essa ação, assumirei a vida que meu pai e minha mãe levaram durante seu casamento. Direi também como eu decidi cometer essa ação, quais eram as minhas intenções, o que se passou no meu espírito quando cometi esse crime. Começo então pelo resumo dos sofrimentos e aflições causados por minha mãe a meu pai. De 1813, ano em que se casaram, até 1835, ano em que se divorciaram e quando eu cometi o crime. Planejando se isentar da guerra, meu pai procurou uma mulher para se casar. Conheceu minha mãe, namoraram por 6 meses. E foi então que meu pai vivenciou pela primeira e única vez a sensação que minha mãe o amava de verdade. Minha avó e meu avô materno se opuseram ao casamento. E minha mãe, ao mesmo tempo que chorava ao ver a postura deles, parecia orgulhosa em ver a relutância do meu pai em desistir do casório. Eles resolveram essas questões e finalmente assinaram o contrato de casamento em Noni. Alguns dias depois casaram no civil, em seguida na igreja. Na ocasião, minha mãe já parecia ter mudado de ideia. No dia do casamento não houve festa e nem dormiram juntos. A isenção do serviço militar do meu pai ainda não havia saído. E minha mãe dizia: se ele me fizer um filho e depois partir, o que vai ser de mim? Sozinha com o filho para criar, com todos os gastos e perigos. Eu perdi os meus irmãos na guerra. Podia perder o marido também. Achando razoável, meu pai não insistiu para dormir com ela. Alguns dias depois, sua isenção foi obtida. Ele levou sua certidão de casamento e, por conta de um atraso, ficou retido em Cannes 3 dias mais do que o previsto. Durante esse tempo, minha mãe recém-casada não foi um só dia a unir para ter notícia. Meu pai, voltando de Cannes, passou por Courvadon, onde minha mãe vivia com seus pais. E foi então que tiveram pela primeira vez uma noite juntos. Depois do casamento, minha mãe continuou vivendo com os pais em Courvadon. E meu pai ia lá fazer o trabalho agrícola que fosse necessário. Nos primeiros tempos de sua união, ele ia frequentemente visitá-la. Mas era recebido com uma frieza que o desconcertava.
Seu sogro e sua sogra, ao contrário, sempre o receberam muito bem. Por conta dessa frieza da minha mãe, meu pai já não ia vê-la com tanta frequência. Certa vez, precisando de uma cama, minha mãe disse a meu pai que desejava uma que estava sendo leiloada numa aldeia próxima. Victoire me pediu uma cama que seria leiloada numa cidade próxima. Perguntei a ela se não preferia uma cama nova ao invés de uma usada. E ela me disse que não. Ela brigou comigo e disse que eu chegaria atrasado ao leilão. Fui ao leilão, arrematei a cama e quando voltei, ela me recebeu dizendo que não queria mais a cama, pois esta era velha e cara demais. Eu disse a ela que agora já era tarde, pois a cama estava comprada. Ela respondeu brigando comigo e eu fui obrigado a revender a cama. Eu falei com algumas vizinhas que me orientaram sobre o absurdo de ter algo tão velho, que eu merecia coisa melhor. Mas o Rivière me apareceu aqui com a cama velha. E eu disse a ele, eu não quero essa velharia. Revende e compre uma nova. E com preço justo, pois esta, além de velha, foi cara. No início de 1815, minha mãe me deu à luz. E ficou muito doente por conta desse parto. Meu pai tomava todos os cuidados com ela. Não se deitou durante 6 semanas. E mesmo depois disso, já não se deitava por ter ficado acostumado a ficar acordado. Os seios da minha mãe apodreceram. Meu pai os chupava para extrair o veneno e vomitava no chão. Já minha mãe... A mãe só mostrava desprezo. Principalmente por sua mãe. Achava que só minha avó paterna podia tratá-la como convinha. Dizia que a sua mãe, minha avó materna, era muito tola. Minha mãe, durante sua doença, teve diarreia. E se recusava a usar suas próprias roupas de baixo. Exigia que fossem as de sua mãe. Foram 6 meses até ela estar completamente recuperada. Pierre nasceu em 1815 e eu fiquei muito doente. Meus seios empedraram, eu tive febre e muita dor. O Rivière ficou acordado ao lado da minha cama, parecendo uma assombração, mas não me ajudava com nada. Já minha mãe era muito tola para cuidar de mim, coitada. Mas ela foi gentil, ela me cedeu as roupas de baixo dela, já que eu tive muita diarreia. E eu não poderia sujar as minhas, porque elas eram de renda. Podiam se rasgar, se sujar, ou ficar com mau cheiro para sempre. Bem, eu pensei, a minha sogra vai cuidar melhor de mim, mas não. Eles me trataram muito mal, eles me deixavam passar fome, eram avarentos, queriam que eu morresse. E eu fiquei doente por 6 meses. Quase morri. No ano seguinte, minha mãe engravidou novamente. E foi quando seus pais resolveram mandá-la para junto do marido em Uné. Fiquei muito contente com a decisão e logo tratei de preparar um cômodo na casa dos meus pais para nós. Mobiliei o quarto com os móveis de Victoire que vieram de Curvadon e com um armário novo que comprei. Tudo estava tranquilo, até a nossa filha nascer e Victoire ter novamente uma doença grave que durou 3 meses. Eu e minha mãe passamos noites em claro cuidando e medicando de acordo com as prescrições médicas. Apesar de todo o nosso cuidado, ela vivia nos criticando. Dado momento, minha mãe não pôde mais cuidar dela e minha sogra passou a vir de Curvadon para vê-la. Victoire dizia que sua mãe era a única pessoa que podia tratá-la. Ela pedia comida pesada e quando eu ou minha mãe nos negávamos, ela nos dizia que éramos sovinas, tínhamos mágoa dela e queríamos matá-la. Quando minha sogra vinha de sua cidade para ver a filha, cozinhava todas as vontades dela.
Depois que comia tudo o que tinha pedido, ela tinha convulsões. Quando começou a melhorar, minha avó materna, durante suas visitas, dizia que queria que minha mãe voltasse para Curvadão. Minha mãe disse que também gostaria de voltar, e mesmo com meu pai tentando convencê-la de que seria vergonhoso para ele que a cidade visse sua partida, ela insistiu e o obrigou a levar de volta todos os móveis para Curvadão. Meu pai teve que fazer viagens noturnas de carroça para evitar os olhares dos vizinhos. Nessa época, minha mãe mostrava grande aversão pelo meu pai. Espalhava que queriam matá-lo, que faltava tudo. Você não quis ficar comigo, Ionê? Você quer que eu venha morar com você e com seus pais? Não. Que fariam eles de você? O que você quer que eu faça, então? Que se entregue como servente e me traga seu salário todos os anos para que eu possa me dispor dele para as minhas necessidades. Servente. Bom, eu já tenho um emprego. Eu tenho que trabalhar como servente. Eu não vou voltar aqui para te visitar. Ela ficou contrariada e começou a me tratar mal. Então eu decidi me afastar e não ir mais visitá-la por um tempo. Eu tinha 3 ou 4 anos e vivia com meu pai em Uni. Minha mãe, acompanhada de minha avó materna, veio me buscar. Encontraram no prato, onde se corta o feno, no colo da minha avó paterna. Sem falar com ninguém, minha mãe me pegou e fugiu. Como eu gritava, meu pai correu atrás dela e pediu que ela me levasse. Disse que se ela queria tanto que eu vivesse com ela, que ele me levaria no dia seguinte até Curvadão. Minha mãe então me entregou para sua mãe e falou para que ela fugisse comigo, o que ela naturalmente não fez. Minha avó materna era maliciosa, mas não como minha mãe. Vendo que meu pai não deixaria que ela me levasse, ela saiu pelas ruas gritando que queria seu filho de volta. Rivière levou meu filho e eu fui com minha mãe buscá-lo. Chegando em Onê, eu encontrei ele no prado onde cortavam feno. Uma criança de 3 anos, em perigo. Ele estava com minha sogra, que não soube cuidar nem dos próprios filhos dela. Eu fiquei desesperada, peguei ele, saí correndo e disse: eu vim buscar o meu filho, quero meu filho de volta. E o Rivière disse que eu não poderia levá-lo. Então eu saí de lá e procurei um juiz de paz e disse a ele: seu juiz, um pai pode reter o filho assim de sua própria mãe? Em 1820, minha mãe deu à luz a uma menina chamada Aimé. Em 1822, a um menino chamado Prosper. Em relação à vida que ela levava com seus pais, bom, minha mãe brigava diariamente com sua mãe. Se acusavam de 50 mil coisas. Eu vivi em Curvadão nos 6 anos seguintes, depois que fui morar com minha mãe, até meus 10. Eu presenciei algumas dessas brigas. Eu posso dizer que eu não tinha apego por minha mãe, mas gostava dos meus avós. Sobretudo do meu avô. Todos reconhecem que era um homem de bem. Eu e minha mãe tínhamos as nossas desavenças. Ela nunca me ajudou na relação com meu pai.
não me ajudava a cuidar dos meus filhos. Eles nem obedeciam ela. Ela era uma mulher muito infeliz, não estava bem da cabeça. Vivia dizendo que eu era infiel ao Rivière, que eu tinha vários pretendentes. Malícia dela, ver algo que não existia. Na época, minha irmã Victoire tinha 3 ou 4 anos e vivia com meu pai em Oné. Minha avó paterna, que tinha tido uma filha que morrera naquela idade, parecia ver em Victoire a reencarnação daquela criança. Assim como fez comigo, minha mãe foi lá buscá-la de volta. Era melhor ter dito que Victoire era o encargo para eles. Quanto a mim, voltei a morar com meu pai quando fiz 10 anos. E foi onde vivi até hoje. Minha filha Victoire foi passar um tempo com o pai Oné. Fui lá buscar. Minha sogra, ela tinha perdido uma filha com a mesma idade. Sabe o que ela achava? Que a minha filha era a reencarnação da filha dela que morreu. Estava fraca da cabeça. Também ouvi dizer que ela batia com a cabeça no chão. Eu, hein? Uma doida. Achei melhor buscar minha filha. Em 1824, minha mãe deu à luz a um menino chamado Jean. E ficou decidido que minha avó paterna e eu seríamos os padrinhos. Minha mãe foi a Curvadon visitar o afilhado que tinha acabado de nascer. Percebeu que a criança estava envolta em trapos. Ela perguntou então para Victoire se só iriam lhe vestir roupas no dia seguinte. E ela lhe disse que não. Que não haviam outras roupas e que deveria dar-se por satisfeita por haver essas. Minha mãe percebeu na hora o que estava acontecendo. Victoire estava fazendo essa represália pelo fato da minha mãe ser a madrinha de Jean. Enfim, no dia seguinte minha mãe foi até a cidade e comprou roupas para ele. No dia do batizado, eu perguntei a Victoire se ela não gostaria que eu levasse alguma das crianças que tanto incomodavam. Para minha surpresa, ela disse que só queria que eu levasse a que tinha acabado de nascer. Eu achei estranho isso. Mas eu disse que tudo bem, que eu levaria ele na saída da igreja, já que ela ficava a caminho de Oné. Rivière não estava presente quando eu dei à luz ao meu filho Jean. E assim, no batismo dele, eu achei importante para o pai ficar um tempo com o filho, para conhecer ele melhor. Mas quando eu vi o Rivière saindo da igreja com o meu filho recém-nascido, eu me descontrolei. Eu disse a ele: vejo bem que você quer me matar. Como pôde acreditar que eu conseguiria ficar longe do meu filho que acabou de nascer? Em 1828, minha mãe deu à luz a um menino chamado Jules. Minha irmã Aimée e meu irmão Prosper estavam morando com meu pai. E no ano seguinte, Jean também veio. Já minha irmã Victoire e o pequeno Jules sempre ficaram com minha mãe. Nessa época, as desavenças entre minha mãe e minha avó continuavam. Minha avó se enfraquecia. Várias pessoas contam terem visto minha mãe bater nela e arrastá-la pelos cabelos. Minha mãe, além disso, ordenou que minha irmã Victoire jamais obedecesse à minha avó. Por várias vezes, conversando com meu pai, acusava minha mãe, sua própria filha, de ser infiel ao marido. Eu nunca acreditei nisso. Pensava que os males que minha sogra sofria faziam no imaginário dizer essas coisas. Eu sempre fiz o possível para poder manter a paz e a tranquilidade com Victoire. Comprava-lhe vacas e as vendia na época certa, e depois acertávamos tostão por tostão. Apesar dos meus esforços, ela nunca achou que meus negócios eram bem feitos. Quando comprava era sempre caro demais, quando vendia sempre barato demais. Por qualquer ninharia ela se enfurecia. Certa vez,
Ela me contou que um de seus vizinhos havia fincado estacas 1 ou 2 palmos para dentro de sua propriedade. Disse a ela que isso não representava grande prejuízo para os negócios. Começou a brigar, a discutir tanto comigo, que no final ela terminou espumando pela boca. Chego então nos últimos 2 anos de casamento entre meus pais. Início de 1833. Meu pai, com lágrimas nos olhos, disse que estava arrependido de ter gasto tanto dinheiro com terras da minha mãe. Algum tempo depois, minha avó materna, já muito doente, faleceu. Ela não se contentava em gerir apenas a propriedade dela. Queria administrar a minha também. Victoria não gostava que eu decidisse nada na minha vida. Nem mesmo quando poderia sair para beber com meus amigos. Eu disse a ela que não seria bom para ambas de nossas filhas que elas ficassem sozinhas em uma casa. Pedi a ela que tomasse uma decisão entre voltar tudo como estava antes ou alugar a terra. Victoria optou por alugar as terras, contanto que fosse apenas um fazendeiro. Eu concordei com o aluguel da terra, desde que o fazendeiro mantivesse as casas em bom estado, adubasse a terra. E eu também recebia as uvas. Só que depois de um tempo eu mudei de ideia. Eu achei o contrato muito longo e barato demais. E eu também só poderia ficar na casa até o dia de São Miguel, no lugar onde eu nasci com os meus pais e a única memória que eu tinha deles. E também as minhas filhas choravam diariamente. Elas não queriam ir embora. Meu pai resolveu perguntar à minha irmã se era verdade. E ela disse que não. Vendo que minha mãe insistia em querer anular os tratos, ele lhe disse: "Você pode anular se quiser, mas preste atenção, pois não voltarei aqui e você que se arrume como quiser." Minha mãe não quis anular os tratos. Meu pai foi embora com o contrato. Minha mãe continuava a dizer que nunca sairia da propriedade. Eu não vou sair da minha casa. Vou contratar empregados para cuidar da terra. Nem do Riviera eu preciso. Eu quero ver se o fazendeiro será capaz de me expulsar, porque eu vou lutar até a morte. Alguns dias depois, fomos de carroça pegar alguns móveis. Chegando lá, meu pai carregou o trigo que estava ensacado. Minha mãe não disse nada. Então ele pediu a chave do celeiro. E eu não tenho. Peraí, como que você entrou aqui, seu ladrão? Essa casa é minha! Como que você entrou, seu maldito? Você desceu! Volta aqui, seu idiota! Seu paspalho! Eu vou te pegar! Volta aqui! Volta aqui! Você tá pensando que você vai me roubar? Você não vai me roubar! Não, de novo! Ah!
Volta! Vai me roubar! Volta aqui, seu desgraçado! Para piorar a vida do meu pai, no mês de julho, meu irmão Jean teve uma doença no cérebro que o matou em 15 dias. Nos últimos dias, ficou resolvido que minha mãe seria avisada. Eu fui o encarregado de ir até Curvadon para avisá-la. Ela foi até ele, mas ele então já quase sem consciência não a reconheceu. Durante a noite, meu irmão foi atacado de 15 em 15 minutos por convulsões que o faziam se debater horrivelmente. Meu filho Jean teve uma doença no cérebro. Estava morando com o pai, Mané. Quando eu fui avisada, ele já estava muito mal. Ele perdeu a consciência e ele nem me reconheceu. No dia seguinte, ele teve várias convulsões e faleceu. Se eu tivesse sido avisada a tempo, eu teria mandado operá-lo, eu teria visto a maldade do Rivière. E quando eu disse para ele que ele era o culpado, ele me agrediu. Além da dor no meu coração, eu ainda tive que aguentar a dor no corpo. Mas eu jurei vingança. Meu filho Jean tinha se mostrado mais sociável do que meus outros filhos, Pierre e Prosper. Ele me ajudava em muitas coisas, em vários trabalhos, estava sempre ao meu lado. Eu me sentia muito orgulhoso dele por isso. No dia seguinte, meu irmão faleceu. Minha mãe foi embora e não deixou de espalhar por toda a cidade que o culpado era meu pai. E ela continuou a contrair dívidas. Certa noite, chegando em casa, minha avó entregou a meu pai uma carta que viera pelo correio. Um relatório de dívidas contraídas no ano anterior. 12 dívidas que, se não fossem pagas, seria feita a requisição. A carta havia sido escrita pela minha irmã Victoire. Meu pai procurou se informar sobre as dívidas e viu que todas estavam com valores acima dos reais. Provavelmente interesse da minha mãe em tirar ainda mais dinheiro dele. E a briga recomeçou. Meu pai falou da carta, pois até então não havia comentado nada sobre ela. Questionava minha mãe por que ela fazia tanto mal a ele. Por que ela fazia ele gastar com coisas que nem ao menos tinham utilidade. Ela respondia, zombando dele, falando que ele não teria tanto quanto pensava. Meu pai dizia que depois de ter lutado tanto para conquistar o que tem, teria que vender parte de suas terras. E se ela continuasse gastando, ele teria que vender ainda mais. Ele tinha lágrimas nos olhos ao falar isso. Ao final do dia, minha mãe e todos nós voltamos para Orly. Rivière me trouxe para morar com ele, para me matar à noite. Não me deixava em paz. Minha filha disse a ele: "O que o senhor está fazendo? Não vê que ela não quer?" E ele dizia: "Não vê que eu faço a ela o que os homens fazem às suas mulheres?" Então eu pegava os meus filhos e colocava na cama comigo. Eu arrumei as minhas coisas e fui embora. Mas ele vivia acabrunhado, irritado. E eu fiquei com medo porque eu deixei o meu filho Júlio para trás com ele. Então eu voltei. Ele tinha ataques de raiva e eu fiquei com muito medo. Depois de tantas desavenças, meu pai já não tinha comércio carnal com minha mãe. No entanto, ele tentou, na primeira ou na segunda noite. Minha irmã Victoire ouviu e disse: "O que fazes com ela?" E ele respondeu perguntando se aquilo era da conta dela. E disse que fazia aquilo que um homem faz com sua mulher. Minha irmã terminou dizendo para deixá-la em paz, que ela não queria aquilo. Minha mãe continuava a tratar meu pai mal. Dizia que tinham trazido ela para matá-la. Que sua filha morreria de desgosto.
Certo dia, ela fez vários preparativos. Lavou roupa, consertou sapatos. Eu e meu pai fazíamos cidra. Ela viu ele ocupado pela manhã e foi embora, sem falar com ninguém. Minha irmã Victoire e meu irmão Júlio foram com ela. Avisaram meu pai que estava na prensa e ele correu atrás delas. Eu fui atrás para ver o que ia acontecer. Encontrei meu pai voltando com um pequeno nas costas. Ele tinha um semblante de desespero. Parecia que queria dizer: pode me tirar tudo, eu abro mão de tudo, mas o meu pequeno não levarão. No dia seguinte, meu pai estava ocupado na prensa. Ele parecia pensativo e falou: vou largar tudo, vou abrir mão de tudo, vou me atirar no poço. Meu pai arrancava os cabelos. Parecia ter um ataque de raiva e desespero. Eu abracei ele e falei para ele aguentar mais um pouco. Rivière estava muito estranho. Parecia ter enlouquecido. Ele teve um surto de raiva e eu me assustei tanto que eu subi correndo as escadas. E eu escutei quando a Aimée disse: minha mãe está lá em cima chorando, o que houve afinal? Eu fui consultar o Sr. Blanc em Yonnet e disse-lhe que estava grávida. Todos em Yonnet ficaram sabendo. Rivière não acreditou, mas ele disse que se fosse verdade, eu teria que lhe prestar contas desse filho. Eu tinha certeza que ela não estava grávida. Ela estava colocando alguma coisa sobre a barriga para poder parecer mais gorda. A estratégia dela era conseguir atingir minha honra, para que assim eu batesse nela, ela finalmente conseguisse separação. Com medo que se enganasse, resolvi esclarecer o caso ouvindo através da fenda do assoalho. Certa vez ouvi minha irmã e minha mãe calculando quanto tempo levaria a gestação. Minha irmã sugeriu à minha mãe que não fizesse roupas novas para a criança. E quando alguém questionasse por que delas só usar trapos, que respondesse que meu pai nunca deu dinheiro a ela. E aí nós vamos rir, acrescentou minha irmã. Com medo de ouvidos indiscretos, minha mãe mandou que ela calasse a boca. Certo dia, voltando de vir, minha mãe trouxe uma intimação do senhor juiz para que meu pai fosse uma audiência de reconciliação. Todos estavam tristes ao ver um homem de conduta irrepreensível ser tão infeliz e cruelmente perseguido por uma mulher. Para comparecer à audiência, durante a semana eu fui a diversos lugares. Primeiro eu fui ao prefeito de Yonnet e pedi a ele um documento que falasse toda a estima da qual eu gozava. Este prefeito, além dele redigir o documento, ainda me sugeriu ir ao prefeito de Curvadon pedir uma declaração com o mesmo teor. O segundo prefeito, além dele fazer essa declaração, ele ainda declarou tudo o comportamento que Victoire tinha em relação a mim. Em seguida, eu fui ao cura e pedi a ele que declarasse alguma coisa a meu favor. O cura prontamente redigiu uma certidão que falava de todo o sacrifício que eu havia feito por Victoire e tudo que eu fizera para tentar manter a paz com ela. Além disso, ele conseguiu também que algumas pessoas assinassem esse documento como testemunhas. Eu peguei todos esses documentos, a minha certidão de casamento, peguei o acordo que eu fiz com o Sr. Fouché e fui ao juiz. Eu fui a Vir tentar novamente a separação e disse ao juiz: Rivière me levou para morar com ele, mas ele não me suporta. Só fala comigo com grosseria, me bate e me obriga a dormir com ele. Ele me rouba, juiz, e não me dá dinheiro nem para comprar trigo. Sabe por quê? Porque ele sustenta putas e deixa a própria família dele morrer de fome. Juiz, ele matou meu filho Jean. E esse aqui que eu tô esperando no ventre, não tenho de lhe prestar contas. Eu sou muito infeliz por estar nessa posição. Eu não aguento mais, porque já dura muito tempo. O juiz então me disse que se eu quisesse voltar para Curvadon, eu poderia. Então eu disse a ele:
Eu aceito, desde que ele me devolva tudo que ele me roubou. Meu dinheiro, minha mobília, as vacas, os barris e várias coisas. O juiz também me disse que as crianças poderiam ficar com quem elas quisessem. Meu pai achou o juiz predisposto a ser contra ele. Seus atestados foram olhados com indiferença. O juiz perguntou à minha mãe o porquê dela não queria aceitar o acordo atual. E disse que ela poderia escolher entre 3 soluções: respeitar o acordo vigente, voltar para suas terras em Curvadom ou enfrentar o processo. E a criança que ela tá gestando, seu juiz, vai ficar com quem? Será confiada a mim? Sou eu que amamento? Na volta de Onei, eu disse a Riviera: você estava muito bem lá. Parecia um condenado às galés. Mas isso não era o que convinha a minha mãe, que, como já vimos, tinha a intenção de ter essa criança, mas não de tratá-la. O juiz também disse que, se ela quisesse, ele poderia abrir um processo, mas que seria caro. Era bem o que ela queria. Sabia que meu pai seria obrigado a dar o dinheiro para que ela o processasse. Eu não fiz mais nenhuma refeição com a minha irmã, nem com a minha mãe, desde o dia que ela intentou a separação. Júlio não procurava mais a minha companhia nem de seus irmãos. Ele claramente tinha mais consideração por Victoire do que por mim. Depois da bênção de domingo, meu pai recebeu a visita de várias pessoas que vieram e fizeram lanche na casa da minha avó. Uma delas era um marceneiro de Curvadom, cidade da minha mãe. Ele veio e foi até a casa dela. Depois de beijá-la, ele fazia vários mimos. Ele fez isso várias vezes, desde que minha mãe foi morar com meu pai. Depois foi até outra casa, se sentou e bebeu, com meu pai e com todos os outros que lá estavam. Eu perguntei ao marceneiro sobre algumas ferramentas que a Victoire havia emprestado para ele e não tinha devolvido. E ele me disse que ela não havia emprestado, ela havia dado as ferramentas para ele. Eu fui com ele até ela perguntar sobre isso. E chegando lá, para minha surpresa, ela falou que as ferramentas eram dela e não minhas. E que, sendo dela, ela poderia dar para quem ela bem entendesse. Eu não queria mais me incomodar. Eu não aguentava mais nada. Eu não quis argumentar com ela que, na verdade, as ferramentas eram minhas, porque elas eram herança do pai dela que havia deixado para mim. Nós voltamos até onde as pessoas estavam. O marceneiro sentou. Ele começou a beber. Ele começou a cantar uma música que começou a zombar de mim. O fim da primeira estrofe dizia: que tudo entre e não saia nada. A segunda estrofe: que Lise, depois de tanto ter deixado entrar, depois de 9 meses, precisaria que alguém saísse. Algumas mulheres que estavam lá conversavam com minha avó e com meu pai e falavam da pena que sentiam. Uma delas dizia: essa gente está pagando seu purgatório na terra. Conversando com uma de suas vizinhas, minha avó ouviu: são todos esses aborrecimentos que o deixam assim, abatido. Meu pai não tinha mais coragem para trabalhar. Ele se deitava e descansava. Estava sempre acabrunhado, sonhador, pensativo. Todos diziam: se ele ficar doente, não se levantará mais. Agora que dei a conhecer toda a minha monstruosidade e que foram dadas todas as explicações de meu crime, eu aguardo o destino que me é reservado. Conheço o artigo do Código Penal e eu o aceito para a explanação de minhas culpas. Ai de mim, se ainda pudesse reviver as infelizes vítimas de minha crueldade. Mas é inútil. Dessa forma, aguardo a pena que mereço, e o dia que deve pôr fim a todos os meus remorsos.